Fala, Los Borrachos, tudo bem? Então, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal, um programa, um quadro novo, mais um quadro novo. A gente já tem o tradicional resenha aqui, agora nós temos o Mesa Quadrada Futebol e Cornetada, e hoje nós vamos começar um quadro da memória tricolor, que é a história da camisa pesada. A história da camisa mais pesada do Brasil e uma das maiores do mundo. É a história excepcional do São Paulo Futebol Clube, clube que a gente ama tanto. E o Fabião teve a brilhante ideia, ele que conhece muito a história do São Paulo, viveu bastante. E pra gente, você que principalmente que é mais novo, que não teve a oportunidade de ver esse enorme clube ganhar tantos títulos, a gente vai falar um pouquinho da história dos grandes jogadores que passaram pelo clube, pelos títulos mais difíceis. Esse que nós vamos falar de hoje é um dos títulos mais difíceis da história do São Paulo. E a gente gostaria de começar esse programa, nesse novo quadro, falando do primeiro título brasileiro do São Paulo, campeão brasileiro em 1977. E aí, Fabião? É uma maravilha, né? Uma época o São Paulo também passava por grandes dificuldades, né? Tinha recém construído o Morumbi. Né? E faz um time, né, de guerreiros, né? Um time que, imagina, hoje temos jogadores que têm medo de jogar em arena, né? Imagina naquela época aqueles jogadores jogando para 108 mil pessoas no Mineirão. Uma chuva, um dilúvio. Mas enfim, eu prometo hoje não cornetar, né, os anteriores, e sim exaltar, né, esses que são os verdadeiros heróis, que nós que torcemos por esse clube é baseado nesses homens, né? Então, Saulo, eu queria fazer uma coisa mais aberta, assim. Eu estava lendo, assim, vendo, eu lembro, meu avô, ele disse que ele ia nesse jogo. Mas aí na hora H teve uma discussão com a minha avó, com a véia, e a véia escondeu a carteira dele e ele não foi. Assim, meu saudoso vô, eu lembro que ele me comentou sobre isso, porque eu disse pra ele assim, falei, vô, como que o senhor estando aqui, o senhor não consegue, não aproveitou uma oportunidade como essa, né? E daí ele me contou essa história. E é interessante que eu gostaria de exaltar um jogador em espécie. Um jogador que foi o maior goleiro, o jogador que jogou maiores partidas no São Paulo Futebol Clube, que chama-se Valdir Pérez de Arruda. É esse senhor aqui, ó. Essa aqui é a camisa dele, que a Reebok fez, né? Quando o Rogério Ceni ultrapassou ele como o jogador que mais vestiu a camisa. Isso foi, acho que foi em 2007. Eu fui nesse jogo. Eu acho que foi um jogo contra, não me lembro se foi contra o Atlético Mineiro, se foi contra o Santos, desse jogo aí. E o Valdir Pérez foi homenageado o Valdir Pérez foi homenageado pelo Rogério, e o Rogério jogou com uma camisa do Valdir Pérez, foi uma camisa parecida com essa aqui. E essa camisa que o Sola levantou é a primeira camisa do Valdir Pérez no São Paulo, que foi a camisa de 1973, né? O Valdir Pérez veio para o São Paulo em 1973. E o Valdir foi um dos caras mais injustiçados na história. Sim. Tanto na história do São Paulo, porque ele é o segundo jogador que mais vestiu a camisa do São Paulo, só foi batido pelo Rogério Ceni. E muita gente, é um goleiro de 3 Copas do Mundo, ele foi em 74, 78 e titular na Copa de 82, e o pessoal crucifica ele pela Copa de 82. É um negócio assim, lamentável, né, cara? É triste de ver. E o mais triste é o próprio torcedor são paulino não reconhecê-lo. Exatamente. Não reconheceram quem foi Valdir Pérez. Valdir Pérez, se temos 6 títulos brasileiros, um desses 6 títulos graças a Valdir Pérez. E foi interessante que se você olha a final de 77, ele foi considerado o herói dos pênaltis e não pegou nenhum. Ele não errou a mão na bola. Mas ele deu uma palpadinha no jogador lá. No Márcio. Valdir Pérez era um excelente pegador de pênaltis. Na época não tinha frescura. Não tinha a frescura que se tinha hoje, que não podia se movimentar. O goleiro tinha suas malandragens. Exatamente. Entendeu? E o Valdir Pérez é precursor nisso aí. Ele ia lá, conversava com os caras, tirava o cara da concentração. Exatamente, catimbava. Que é quando o futebol era essa a essência do futebol, que é a catimba, que é a coisa, né? Assim, pra mim o Valdir Pérez junto com o Rubens Minelli,
que para mim é um dos maiores treinadores do São Paulo Futebol Clube, mesmo tendo ganho um título só. Porque se tu pegar, se vocês verem a escalação do São Paulo com a escalação do Atlético, não dá, não tem como. Não tem. O Atlético era franco, mas disparado favorito para ser campeão. E naquele jogo em específico, no jogo da final, nem o Serginho, que é o maior artilheiro da história de São Paulo, era um monstro dentro de campo, não ia jogar, e nem o Reinaldo. E quando você olha os bastidores, a coisa, você começa a ver como é que foi os bastidores tão tenso, a escalação. Os caras vão não vamos buscar jogar. Ele lá não sei onde. Tem até a história, né, que o próprio Muricy conta, né, que o Minelli e os caras falaram, não, os caras vão conseguir um efeito suspensivo pro Reinaldo. Ele falou, não, peraí. Traz o Serginho. Traz o Serginho. Se eles colocar o Reinaldo, vão colocar ele também. E aí vai o Muricy andar por São Paulo, procura o Serginho muito louco, chegando. Os caras colocam ele num aviãozinho lá, no teco-teco, manda ele pra Belo Horizonte. E ele ainda fala assim, o Serginho fala, mas você não vai comigo, Muricy? Ele fala, eu não, você tá louco, a chuva que tá. E o cara chega faltando 20 minutos para começar o jogo, aquele tumulto, aquela coisa toda. Entra. Veja a malandragem. Veja como se... O campeonato não só se ganha só dentro do campo, não. Entendeu? O amadorismo que impera hoje, né? Eu não vou falar. Mas hoje é muito diferente. Olha, veja a visão de quem está na frente do negócio. Eu vou destabilizar o meu adversário. Entendeu? O que fica marcado na história são esses guerreiros, esses vencedores. Esses sim, eles ficam marcados para a história. E o São Paulo dá uma atitude muito ousada na época, né? O Rubens Minelli era bicampeão pelo Inter. Sim. Foi lá buscar o Minelli e falou assim, nós queremos ser campeão. E o time do Galo era tão forte, era tão superior ao do São Paulo, que jogava Toninho Cerezo, Paulo Isidoro e companhia limitada, João Leite no gol, um monstro também no gol. Sim, tem aquele que foi treinador do Curitiba aqui, que jogava muito também, o Marcelo Oliveira. Era um time Marcelo Oliveira, Ângelo jogava bem também. Era um time que era muito mais rápido, ele foi, inclusive, o Atlético foi vice-campeão invicto, conseguiu a proeza ser vice-campeão invicto, e os caras, você vai olhando, o Minelli, né, assim, tanto é que todos os jogadores após o jogo, eles fazem questão na entrevista de falar assim, são dois caras que merecem destaque nesse campeonato aqui. Um é o Valdir Pérez, pela catimba, pelo que ele destruiu os batedores do Galo. Ele ia lá, xingava, chegava pros caras e falava assim, eu vou pegar, hein, cara. Sabe que eu pego pênalti pra caramba, né, cara? E onde você vai bater, eu vou pegar, cara. Eu vou fazer o quê? Tanto é que os caras ficaram com tanto medo dele pegar o pênalti, que os caras jogaram pra fora. Vejam os pênaltis, é tudo pra fora. Não tem um que ele vai lá e passa aí perto. De tanto medo que os caras tinham dele bater. E o Rubens Minelli, que faz arma lá o esquema, faz assim, fala assim, Chicão, você cola nesse, daí o Pereira você vai colar no Toninho Cerezo e fulano então vai colar no cara. Os caras não jogam, acabou o time do Galo. Outra referência também, vai ser bom ser lembrado bem, é o Chicão. Monstro Chicão. Monstro Chicão. Eu lembro que em 1992 eu tive o prazer de conhecê-lo no Morumbi, né? Assim, uma estrutura forte, assim, entendeu? Era um cara que tem uma história dele na Copa de 78, né? 77 já tinha passado por isso. E o Brasil vai jogar a semifinal, aquele jogo em Rosário. E os caras com medo de subir, ele sobe sozinho no agasalho do Brasil, olha pros argentinos e... entendeu? E cospe no campo, entendeu? E tipo empina o peito e tal. Então, esses caras eles merecem respeito, eles merecem serem realmente lisonjeados por tudo aquilo que fizeram pelo nosso clube, né? Sim. Assim, eu tinha 3 anos na época, né? Eu lembro perguntei pro meu avô, quando me tornei São Paulino, assim, nessa circunstância. Eu lembro do vô falar sobre isso, que brigou com a véia, e meu avô gostava de um goró. Então, devia estar borrachos, né? Tá borrachos. E aí a véia pegou a carteira dele e deixou ele ir. Mas assim, incentivo você, torcedor tricolor, a você buscar isso na história. Isso dá uma moral a mais, entendeu? Essa camisa que eu estou vestindo, essa camisa é uma camisa de 1984, uniforme número 3, de também um outro jogador que estava nessa decisão, chama-se Dario Pereira. Dom Dario Pereira. Dom Dario Pereira. Esse aí. Do qual tive o prazer de conhecer há 3 semanas atrás também. Um homem extremamente elegante, culto, fino, no trato com o torcedor, no trato com tudo. Então, assim, muito maravilhoso, assim,
falar de uma camisa tão pesada como essa. E o interessante também que eu queria falar, o São Paulo, na semifinal desse campeonato, sabe quem ele eliminou? O Operário Manuel de Ponta Grossa, não, é cidade. De Várzea Grande, né? De Mato Grosso do Sul, exatamente. E veja só, o goleiro do Operário era o Manga. Nossa, que era o Manga da seleção de 1966. E o primeiro jogo no Morumbi é 3-0 para o São Paulo, 2 gols do Serginho e 1 do Neca. Que depois o Neca vai ter uma participação, em 77 nós vamos falar um pouquinho. E o São Paulo vai jogar depois lá vai jogar lá e perde de 1-0. E o Atlético, você vê, o Atlético ganhou os 2 jogos do Londrina. A semifinal foi com Londrina. Que diferença de campeonato, né? Veja como que eram as coisas antigamente. Veja como que era. Tanto que em 78 quem ganha o Campeonato Brasileiro é o próprio Guarani. Então, tipo assim, veja como que eram as coisas. Veja como as coisas eram... Não era essa coisa como é hoje, assim que 2, 3 clubes dominam, entendeu? A maioria os clubes paulistas, entendeu? Pelo poder financeiro. Não. Ali o futebol era no pega pra capar. Era uma coisa bem diferente mesmo, né? Valdir Pérez, 3 Copas do Mundo, 4 títulos pelo São Paulo, né? Que foi campeão em 75, 80 e 81 campeão paulista, 77 pelo campeão brasileiro, monstro. Na vários final, vice-campeonatos, vários vice-campeonatos do São Paulo, vários, 82, 83. E engraçado, né? Aí a gente fala um pouco da imprensa, né? O gol que os caras mais passam do Valdir Pérez é aquele que ele toma na final com a Corinthians de 82, 83, né? 82 debaixo das pernas do só isso que a imprensa sabe fazer. É do Birubiru, daquela bosta lá. Aquela tranqueira. E assim, voltando ao assunto, né? A gente comentou sobre o Chicão. O Chicão era como se fosse um volante hoje. Não tem ninguém das características do Chicão hoje, né? Porque hoje é tudo bonzinho, tudo tatuado, né? Pra quem tatuado, né? Tem uma vaga ideia, tipo Gattuso, assim. Isso, é mais ou menos o Gattuso assim. É mais ou menos... Só que é um Gattuso mais bravo. É um Gattuso mais bravo. Que o homem gostava de dar uma machadada. A machadada era com ele mesmo, é nós que tá na fita. A garra que ele jogava pelo São Paulo, sim, cara, era um negócio assim... Você olha as fotos, assim, você vê as fotos, assim, se vocês forem vocês forem atrás desse personagem, o cara enverga, chega a arrepiar, o cara enverga o escudo e ele te representa, né? Ele te representa, né? A gente vê hoje totalmente diferente, né? Totalmente diferente as coisas hoje. Meu pai comenta bastante, né, desses jogadores, né, um pouco mais antigos. O Chicão, meu pai enche o peito para falar do Chicão. Não estava nesse título, mas o Forlan, tanto é que meu irmão chama Pablo por causa do Forlan, do Pablo Forlan que jogou no São Paulo. Porque assim, eram caras que... Só assim, cara, daqui vocês não vão passar, aqui vocês não vão passar, nós vamos morrer jogando aqui, lutando, vai ser um negócio animal. Meu pai é Pepa e ele fala que assim, que nunca tinha visto um cara como o Pablo Forlan, como ele jogava, como ele batia, como ele era viril, assim, não tinha bola perdida. Então assim, a gente vai falar um pouco também agora aqui sobre o jogo, né? E tem essa história do Chicão, todo mundo costuma falar que foi o Chicão que quebrou a perna do Ângelo, numa dividida que tem forte, quase no final do jogo. E não foi o Chicão, foi o Neca. Mas o Chicão era como se fosse o Felipe Melo hoje, entendeu? Tudo é ele, né? Estoura uma bomba no Havaí, foi o Felipe Melo. Então o Chicão era mais ou menos isso. Mas assim, pra gente encerrar, tu consegue imaginar na tua cabeça, vai bater o primeiro pênalti, o São Paulo perde. Vai bater o primeiro pênalti, o Atlético perde. Vai bater o São Paulo o segundo pênalti, o Chicão escorrega, o Chicão perde, escorrega, e o João Leite defende assim, quer dizer, humilhante. E daí o Atlético faz 1-0. Exatamente. Favorito jogando em casa, você fala, a casa caiu agora acabou. Quer dizer, e aí tinha só mais 3. Daí desses 3, o São Paulo faz, os seus 3 gols, os seus terceiros faz, empata, o Atlético faz 2-1 e depois o São Paulo empata com o Pérez. Daí o Atlético tinha 2 chances de ser campeão. 2 chances. Quando vai bater, perde, acho que é o Toninho Cerezo, chuta longe, chuta lá no Judas, perdeu as meias. E o último pênalti, vai lá o nosso amigo Márcio leva a mãozada do Valdir. A mãozada do Valdir. E veja, dali ele estabilizou, porque você percebe que o cara olha pra ele assim, meio assim, puta, isso que eu faço com esse careca lazarento, né, cara?
E assim, a imagem para mim que me faz ter mais paixão, ter mais gosto por esse clube, é a imagem do Valdir Pérez, a hora que a bola sai, ele sai correndo. Né? Ele sai correndo, é emocionante. É emocionante. É emocionante. Então a gente queria passar para vocês mais ou menos isso. Vamos ter, acredito que um programa por mês, talvez, ou a cada 40 dias, a respeito de, vamos escolher uma camisa e vamos trazer algumas histórias. Provavelmente vamos trazer outras pessoas também para comentar, para falar, porque existem também outras pessoas, jogos emocionantes, né? O Sola vai trazer o jogo emocionante dele, eu vou falar do meu, entendeu? Depois o Giovanni vai falar do dele e vamos convidar outras pessoas também. Mas esse, como nosso primeiro programa, nós queremos falar desse campeonato maravilhoso de 1977, que o São Paulo foi campeão brasileiro, o primeiro título. O primeiro título, o Campeonato Brasileiro era a 7ª edição, né? Que tinha começado em 71. Esse negócio de taça Roberto Gomes de Prata, campeonato, isso é tudo balela. Isso é fax. Isso é fax. Isso é fake news, não acredita nisso não. Isso é fax. É de 71 pra frente, galera. Aqui esse negócio que o cara tem 8, 10, 12 títulos, é mentira. Isso aí é fax. Isso é fake, não acredita nisso não. Mas assim, lembrando, nosso grande homenageado de 1977 é esse cidadão aqui hoje, que infelizmente nos deixou, né? Mas é o nosso respeito. E se alguém puder passar de repente até a questão da família, a gente gostaria de homenageá-los, ele, uma camisa, alguma coisa assim, tá? Valeu, Valdir Pérez, onde quer que você esteja. Isso aí, jovem. Beleza? Beleza, rapaziada? Um abraço. Tchau, tchau.